Imagine viver ao lado de alguém que joga com suas emoções, distorce a realidade e manipula tudo ao seu redor com uma maestria assustadora. Tudo isso enquanto mantém um sorriso no rosto. Agora, imagine que existe um tipo de jogo que esse manipulador simplesmente não consegue vencer. Neste vídeo, vamos explorar o labirinto psicológico dos narcisistas e revelar a única estratégia que os desarma por completo, baseada nos ensinamentos profundos de Carl Jung. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a forma como você enxerga as relações humanas. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, dedicou sua vida a desvendar as sombras da psique humana. E é justamente mergulhando nesse universo sombrio, onde o ego se esconde atrás de máscaras, que encontramos a chave para desmantelar o jogo psicológico mais perigoso que existe. Neste vídeo, vamos falar sobre um jogo que o narcisista não suporta, um confronto direto com aquilo que ele mais teme, o autoconhecimento e a verdade interna. E quando essa verdade começa a brilhar, a máscara do narcisista começa a rachar. Você já se sentiu como se estivesse preso em uma teia invisível, onde suas emoções são constantemente manipuladas? Já teve a sensação de que, por mais que tente agradar ou se explicar, nunca é suficiente? Isso não é coincidência. Os narcisistas constroem realidades alternativas onde eles sempre vencem, até que alguém joga um jogo diferente. Um jogo que Jung compreendia como nenhum outro, o da individuação, da consciência plena de si mesmo. Um jogo silencioso, mas profundamente poderoso. O que o narcisista mais teme não é a rejeição, nem a exposição, é o espelho. O verdadeiro espelho da alma. Aquele que não reflete a aparência, mas sim as motivações, os traumas e as sombras escondidas. Quando você deixa de reagir às manipulações e começa a enxergar através delas, algo muda. O controle se dissolve, e é neste ponto que Jung nos ensina. Aquilo que você nega, te submete. Aquilo que você aceita, te transforma. A consciência é a arma mais potente contra o controle psicológico. Então, se você já foi ferido, manipulado ou sugado emocionalmente por alguém assim, este vídeo é para você. Porque hoje vamos revelar a única coisa que faz um narcisista perder o controle e como você pode recuperar o seu poder interior. Fique comigo até o final, porque a verdade pode doer, mas ela também liberta. E com Jung como guia, a libertação nunca esteve tão próxima. Para compreender o impacto real do narcisismo na vida de uma pessoa, é preciso entender como essa personalidade age silenciosamente, corroendo a identidade do outro de dentro para fora. Carl Jung alertava que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna sob a forma de destino. E o narcisista, ao agir no inconsciente de quem está ao seu redor, transforma-se em uma espécie de arquétipo sombrio, capaz de induzir a culpa, a dúvida constante e a sensação de inadequação. O jogo psicológico começa sem avisos, com elogios, atenção exagerada e uma falsa sensação de conexão. E quando você menos percebe, está emocionalmente dependente, buscando constantemente aprovação e evitando o conflito a qualquer custo. A sedução do narcisista é estratégica. Ele manipula com doçura, elogia com interesse e oferece apoio com intenção. Tudo parece encantador, até que você passa a questionar seus próprios sentimentos e sua percepção da realidade. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo guarda símbolos e padrões que atravessam gerações. O narcisista, de forma inconsciente ou deliberada, acessa esse campo simbólico e se posiciona como salvador, mestre ou vítima, arquétipos que provocam identificação emocional profunda. Quando se percebe o desequilíbrio, geralmente já se está emocionalmente envolvido demais para sair ileso.
A armadilha se fecha quando você tenta argumentar, confrontar ou simplesmente expressar uma necessidade legítima. O narcisista se faz de ofendido, inverte os papéis e, muitas vezes, transforma tudo em culpa sua. A vítima é levada a crer que exagera, que é instável ou que não tem empatia. Carl Jung via esse processo como uma projeção da sombra, o lado reprimido e não aceito da psique. O narcisista, ao projetar sua sombra no outro, faz com que a vítima carregue os sentimentos que ele mesmo recusa em si. E é aí que começa o verdadeiro jogo. Um jogo onde o outro carrega a dor que não é sua. Esse processo é tão sutil que muitas vítimas de narcisistas sequer percebem que estão sendo emocionalmente manipuladas. Elas acham que o problema está nelas, que precisam melhorar, se esforçar mais, ser mais compreensivas. Isso acontece porque o narcisista é especialista em distorcer os limites emocionais do outro. Jung falava que a individuação, o processo de tornar-se quem se é, exige coragem para enfrentar a sombra. E nesse contexto, o despertar só acontece quando a vítima começa a reconhecer que algo está profundamente errado, mesmo que não saiba ainda como nomear. O que mantém o narcisista em controle é a previsibilidade emocional do outro. Sempre que você reage da mesma forma, com medo, culpa ou justificativas, ele vence. Mas quando você começa a agir de forma inesperada, algo começa a se romper. Jung dizia que a consciência é disruptiva. E aqui começa o ponto de virada. Quando a pessoa começa a observar ao invés de reagir, algo muda. O jogo deixa de ser divertido para o narcisista, porque a previsibilidade emocional era sua arma mais poderosa e agora ela começa a falhar. Essa mudança não acontece de forma repentina, mas sim como um processo interno. É preciso passar pela dor de reconhecer que se esteve preso, que houve manipulação e que muitas das próprias ações foram condicionadas por esse vínculo tóxico. Eu chamaria isso de confronto com a sombra. É doloroso, sim, mas também é libertador, porque ao reconhecer a sombra, tanto a sua quanto a do outro, você começa a recuperar o controle da sua narrativa. E o narcisista, ao perder esse controle, entra em colapso interno. A partir do momento em que você se posiciona sem agressividade, sem justificativas e com firmeza, o narcisista começa a se desorganizar emocionalmente. Isso porque ele não sabe lidar com alguém que não se rende ao jogo da manipulação. Carl Jung dizia que a liberdade interior nasce quando deixamos de temer a verdade. E a verdade, neste caso, é que o narcisista precisa da sua reação para existir. Ele se alimenta das suas respostas emocionais. Quando você não responde mais com dor ou medo, ele perde a fonte de energia que o alimentava. Esse é o ponto onde o verdadeiro poder começa a emergir. O poder da presença consciente. O poder de não se explicar, de não ceder, de não entrar no drama. Isso desarma o narcisista como nenhuma outra estratégia. Jung entendia a importância da consciência como ferramenta de transformação. E aqui ela se revela como arma de defesa. Porque quando você está consciente do que está acontecendo, você não cai mais nas armadilhas emocionais. E o narcisista, incapaz de controlar essa nova versão sua, começa a se afastar. Muitas pessoas perguntam: mas não é perigoso confrontar um narcisista? A resposta está na forma como esse confronto é feito. Não se trata de gritar ou de expor o outro, mas de assumir sua verdade com firmeza e silêncio. A ausência de reação emocional é, paradoxalmente, a resposta mais poderosa. Jung afirmava que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro de nós. E ao dominar o nosso interior, dominamos também a influência externa. O narcisista não aguenta essa nova postura. Ele precisa de plateia, de conflito, de narrativa. E quando isso acaba, ele se vê diante do que mais teme, o vazio.
Esse vazio, para Jung, é a ausência de sentido e identidade. O narcisista, por trás da arrogância, é uma alma perdida, desconectada do self. Ele construiu um eu falso, uma persona, que precisa ser alimentada constantemente. Quando essa persona não é mais reconhecida ou valorizada pelo outro, o narcisista entra em crise existencial. Ele se vê sem espelho, sem reflexo, sem validação. E nesse ponto ele foge, ataca ou tenta seduzir novamente. Mas o jogo já não funciona mais da mesma forma. É comum que, nesse momento, o narcisista tente uma última cartada, o chamado hovering. Ele reaparece, finge arrependimento, oferece promessas. Mas agora, com a consciência desperta, a vítima já enxerga por trás da máscara. Jung diria que essa é a vitória do self sobre a sombra. Quando o ego falso já não consegue mais dominar o campo psíquico, a luz da consciência se estabelece. E com ela vem a clareza, a paz e o verdadeiro poder de escolha. Essa transformação não é apenas individual, ela afeta todas as áreas da vida: relações, trabalho, autoestima. Porque quando você se liberta de um ciclo narcisista, você redefine seus limites, sua identidade e sua dignidade. Jung acreditava que a individuação era o processo de tornar-se inteiro, e isso inclui reconhecer o que você permitiu, mas também celebrar a força que você conquistou ao sair disso. Não há fraqueza em ter caído, há coragem em ter se levantado. Para finalizar esse primeiro bloco, é essencial compreender que o narcisista não suporta a presença de alguém que se conhece, que se observa e que não reage. Esse é o jogo que ele não aguenta. E é justamente isso que você vai aprender a jogar nos próximos blocos. Porque a verdadeira liberdade emocional começa quando você entende o que está por trás do comportamento do outro. E mais ainda, quando você começa a entender o que está por trás do seu próprio comportamento. Agora que você começou a entender o impacto da consciência sobre o narcisismo, o próximo passo é aprofundar como essa transformação interior acontece e quais atitudes práticas fazem com que o narcisista perca completamente o controle do jogo. A transformação interior que desarma o narcisista não acontece com confrontos explosivos ou discussões intermináveis. Ela começa com silêncio, mas não qualquer silêncio. É o silêncio da consciência desperta. Carl Jung sempre destacou que os maiores combates acontecem dentro de nós e não no plano externo. Quando a vítima de um narcisista deixa de reagir emocionalmente e começa a observar, ela ativa algo que o manipulador não pode controlar: a lucidez. Essa lucidez que se torna um escudo poderoso contra os jogos psicológicos. O narcisista espera gritos, lágrimas, justificativas. Quando tudo o que ele encontra é serenidade, ele entra em desequilíbrio. Essa serenidade, no entanto, não vem de um lugar superficial. Ela é fruto de um processo interno profundo e doloroso, o despertar para a verdade. Jung dizia que ninguém se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. É neste ponto que muitas pessoas começam a perceber o quanto estavam distantes de si mesmas. Foram anos vivendo em função do outro, tentando agradar, buscando validação, evitando rejeições. Quando esse padrão é rompido, a sensação é de desconstrução, mas também de renascimento. Romper esse padrão exige prática. O primeiro passo é reconhecer os gatilhos emocionais que o narcisista usa. Ele sabe exatamente onde tocar para provocar dor, culpa ou medo. Ao identificar esses gatilhos, você começa a perceber que eles não são verdades absolutas. São programações internas. Jung chamava isso de complexos, núcleos de emoção inconsciente que nos dominam sem percebermos. O narcisista, muitas vezes, acessa esses complexos com maestria, manipulando suas reações.
Mas quando você os reconhece, você começa a desarmá-los, um por um. Esse reconhecimento traz uma sensação de poder. Você percebe que pode escolher não reagir, pode escolher não entrar no jogo. E aqui surge um dos momentos mais poderosos do processo. O narcisista começa a perder a influência. Ele testa, tenta provocar, acusa, se faz de vítima, mas a sua neutralidade emocional desestabiliza completamente o jogo. Carl Jung dizia que o conhecimento de si mesmo é o começo de toda sabedoria. E nesse caso, conhecer-se é mais do que uma jornada espiritual. É uma estratégia de sobrevivência emocional. Quando você deixa de responder aos ataques com justificativas ou defesas, o narcisista não tem mais o que manipular. Isso gera nele uma sensação profunda de perda de controle. E é nesse ponto que ele começa a agir de forma ainda mais desesperada. Intensifica as acusações, busca aliados, tenta isolar você socialmente. Mas se você continuar firme na sua consciência, sem reagir, ele se enfraquece. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, mas aquilo que aceitamos se transforma. Aceitar a realidade do narcisismo é o passo para não mais ser controlado por ela. A consciência traz discernimento. Você começa a perceber que muitas das palavras do narcisista são repetições vazias, estratégias previsíveis. A sedução dá lugar à manipulação escancarada e você enxerga isso com clareza. Esse é um ponto de virada fundamental. Quando você vê o padrão, você não é mais refém dele. Jung comparava esse processo ao despertar do herói em sua jornada. O momento em que ele percebe que a batalha não é contra o outro, mas contra suas próprias ilusões e medos. A partir daí, uma mudança sutil acontece. Você passa a se priorizar, a se ouvir, a se respeitar. Suas ações não são mais moldadas pelo medo do abandono ou da crítica, mas pela verdade de quem você é. Isso irrita profundamente o narcisista, pois ele percebe que perdeu sua principal fonte de controle, a influência sobre seu comportamento. Carl Jung falava da importância do self, o centro da totalidade da psique. Quando você se conecta ao seu self, você deixa de ser controlável. E o narcisista, diante disso, se sente pequeno, impotente e, muitas vezes, agressivo. Nessa fase, é comum que ele tente retornar ao ciclo inicial de encantamento. Elogios, promessas, fingida vulnerabilidade. Isso se chama ciclo de idealização, desvalorização e descarte, um padrão recorrente nos relacionamentos com narcisistas. Mas agora, você já reconhece o padrão. E mais do que isso, você não se sente mais tentado a voltar, porque no fundo, você compreende que aquilo era uma ilusão. Jung dizia que a ilusão é o maior obstáculo da evolução da alma. Romper com ela é, portanto, um ato de coragem espiritual. Essa coragem transforma todas as relações à sua volta. Você começa a perceber padrões semelhantes em outras pessoas, em outras dinâmicas, e com isso começa a colocar limites saudáveis, claros e firmes. Limites são inegociáveis para quem quer viver de forma plena. O narcisista detesta limites. Ele testa, desafia, tenta ultrapassar. Mas, quando você mantém sua posição sem drama, sem justificativas, ele entende que você não é mais um campo fértil para o jogo e se afasta. Importante destacar que essa transformação não é linear. Haverá recaídas, dúvidas, momentos de fraqueza. Isso faz parte do processo. Jung afirmava que a psique é feita de opostos, e a integração desses opostos é o que nos torna inteiros. Portanto, não se culpe se em algum momento você vacilar. O mais importante é manter o caminho de volta à consciência, voltar para si, cada vez mais rápido, cada vez mais forte, até que essa nova postura se torne natural. Com o tempo, você percebe que não precisa mais de explicações para se afastar, que não precisa convencer ninguém da sua versão.
A paz interior fala mais alto do que qualquer argumento, e o narcisista, por mais barulho que faça, não pode mais atingi-lo. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de controlar o outro, mas de ser incontrolável emocionalmente. Jung chamava isso de integração da sombra. Quando você conhece sua escuridão e, ainda assim, escolhe a luz. Essa escolha se reflete em cada aspecto da sua vida. Você se torna mais seletivo, mais verdadeiro, mais íntegro. E, principalmente, você desenvolve algo que o narcisista nunca conseguirá acessar: a autenticidade. O narcisista vive de aparência, de performance, de validação externa. Você agora vive de essência, e isso não tem preço. Carl Jung dizia que o objetivo não é ser perfeito, mas ser inteiro. E ser inteiro é reconhecer todas as suas partes, até aquelas que foram manipuladas, e ainda assim seguir em frente com dignidade. A reconstrução da identidade após um relacionamento com um narcisista é uma das etapas mais intensas e transformadoras da jornada de autoconhecimento. Após o silêncio, após a ruptura com o ciclo de manipulação, surge um espaço vazio, um lugar interno que precisa ser reocupado. Carl Jung nos lembra que a alma precisa de direção, não apenas de libertação. E é justamente neste momento de vulnerabilidade que o verdadeiro processo de cura começa. A dor que antes era causada pelo outro, agora dá lugar ao desafio de reencontrar a si mesmo. Muitas vítimas de narcisistas, ao se libertarem, enfrentam um profundo sentimento de perda. Não apenas pela ausência da pessoa, mas pela perda da própria identidade que foi moldada naquele relacionamento. Durante muito tempo, suas decisões, emoções e até sonhos foram filtrados pelas lentes da manipulação. Agora livres, elas se veem diante do espelho e não reconhecem mais quem são. Jung falava que, antes de ser inteiro, o indivíduo precisa se despedaçar, pois somente assim poderá escolher conscientemente quais partes deseja manter e quais precisa transformar. Esse processo pode parecer assustador, mas é também incrivelmente libertador. Pela primeira vez em muito tempo, você não precisa mais andar em ovos, não precisa mais editar suas palavras ou se anular para evitar conflitos. A liberdade, entretanto, vem acompanhada de responsabilidade. Agora, cada escolha é sua. Cada passo é seu. Jung dizia que a verdadeira liberdade interior vem da capacidade de agir alinhado com o próprio self. E é essa reconexão com o self que se torna o novo alicerce da sua vida. Para construir essa nova identidade, é essencial voltar-se para dentro. O silêncio, que antes era usado como arma do narcisista, agora se transforma em espaço sagrado de escuta interior. É nesse silêncio que você começa a ouvir sua intuição novamente, a reconhecer seus valores e a identificar o que realmente importa. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o indivíduo se diferencia do coletivo, da massa, dos papéis que lhe foram impostos. Neste momento, você deixa de ser o que esperavam que você fosse e começa a ser quem você realmente é. Essa redescoberta passa por muitas camadas, emocionais, espirituais, psicológicas. Você começa a revisitar escolhas antigas e percebe que muitas delas não eram realmente suas. Foram decisões tomadas a partir do medo, da carência, da necessidade de aprovação. Carl Jung nos ensina que a cura não vem de mudar o passado, mas de compreendê-lo. E ao compreender o que levou você até o narcisista, você ganha clareza para não repetir o padrão. O autoconhecimento se transforma, então, na sua nova bússola. Nesse ponto da jornada, a espiritualidade, ou o senso de propósito, pode emergir como uma força fundamental. Você começa a questionar não apenas quem sou, mas para onde estou indo? Jung acreditava que toda cura verdadeira era, no fundo, uma reconexão com o sentido da existência.
E ao olhar para trás com compaixão, ao invés de culpa, você começa a compreender que o sofrimento teve um papel. Ele não define quem você é, mas mostra o quanto você pode crescer além dele. Um dos maiores perigos, após sair de uma relação com um narcisista, é cair em um novo ciclo de autossabotagem. A mente, ainda condicionada pelo trauma, pode buscar repetir padrões conhecidos. Não por escolha, mas por vício emocional. É aqui que entra a importância da vigilância interna. Carl Jung falava sobre o papel dos complexos autônomos. Conteúdos inconscientes que agem como entidades psíquicas com vontade própria. Quando não são reconhecidos, eles tomam o controle. Por isso, identificar padrões repetitivos é essencial para quebrar o ciclo. Com o tempo, você começa a desenvolver discernimento emocional. Percebe com mais facilidade quando alguém tenta manipular, quando suas emoções estão sendo acionadas de forma estratégica. E mais importante, você aprende a pausar antes de reagir. Essa pausa é ouro. É nessa brecha entre estímulo e resposta que você retoma o controle da sua narrativa. Jung afirmava que a consciência é como luz. Ao iluminar, dissipa o poder das sombras. E quanto mais consciente você se torna, menos vulnerável é a manipulação. O processo de reconstrução da identidade não é solitário. Ao contrário, ele convida você a cercar-se de pessoas autênticas, com quem possa estabelecer vínculos saudáveis e recíprocos. Uma das grandes dores deixadas pelo narcisista é o isolamento emocional. Você foi treinado a confiar apenas nele, a desconfiar dos outros, a se afastar de quem te amava. Agora, o desafio é se permitir ser visto de novo, criar novas conexões, construir uma rede de apoio baseada em verdade, não em controle. Durante essa etapa, é comum sentir saudade do que era, e está tudo bem. Jung dizia que nenhuma transformação acontece sem nostalgia, mas o que você sente falta não é da pessoa, é da versão de você mesmo que acreditava estar amando e sendo amado. Com o tempo, você aprende a separar a ilusão da realidade. E isso não é frieza, é maturidade. Quando você olha para trás com olhos despertos, percebe que o amor que você buscava no outro sempre esteve dentro de você. E é esse amor que agora guia seus passos. A prática do autocuidado se torna essencial. Não apenas cuidar do corpo, mas também da mente, das emoções e do espírito. Você aprende a se ouvir, a respeitar seus ritmos, a dizer não sem culpa. O não se torna um ato de amor próprio. Jung dizia que o trauma não é o que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que nos acontece. E agora, você escolhe transformar o trauma em força, em sabedoria, em propósito. A autoestima, antes destruída, começa a se reerguer. Primeiro em pequenos gestos. Uma escolha feita com segurança, uma opinião expressa com clareza, um limite mantido com firmeza. Depois, em grandes decisões, mudar de ambiente, cortar relações tóxicas, buscar novos caminhos. Cada pequena vitória reforça a nova identidade que está sendo construída. E o narcisista, agora do lado de fora, já não tem mais acesso ao seu mundo interno. O mais interessante é que, ao reconstruir sua identidade, você se torna naturalmente inacessível para novos narcisistas. Eles podem até tentar, mas não conseguem mais penetrar sua consciência. Você enxerga rápido, reage pouco, se afasta cedo. Carl Jung dizia que o inconsciente só tem poder enquanto não é reconhecido. Agora, você reconhece. Isso muda tudo. A lucidez se torna sua armadura invisível e a clareza, sua espada. Ao final desse processo, você não apenas se reconstrói, você se reinventa. Torna-se alguém que passou pelo fogo e escolheu não queimar, mas iluminar. O sofrimento não é negado, mas ressignificado. Ele vira bagagem de sabedoria, não de dor, e a cada novo passo,
você confirma para si mesmo que não voltou ao ponto de partida. Você está num novo nível de consciência. Um novo ciclo se abre. Com mais verdade, mais força e mais luz. Uma vez reconstruída a identidade e compreendidos os mecanismos internos que sustentam os padrões de manipulação, o próximo passo é erguer uma estrutura sólida de blindagem emocional. Carl Jung nos ensina que o processo de individuação não termina com o autoconhecimento. Ele se consolida na manutenção da consciência, mesmo diante das tentações do inconsciente. E nada testa tanto essa estabilidade quanto a reaproximação do narcisista ou o surgimento de novos relacionamentos com o mesmo padrão. Por isso, neste bloco, vamos mergulhar nas estratégias práticas e profundas para se manter blindado, por dentro e por fora. O primeiro passo para a blindagem emocional é cultivar o que Jung chamava de atenção ativa. Trata-se de um estado de presença onde o indivíduo observa a si mesmo em tempo real, percebendo pensamentos, emoções e impulsos sem se identificar automaticamente com eles. Isso permite que, diante de qualquer tentativa de manipulação, você consiga pausar e refletir antes de reagir. Essa pausa é uma das armas mais poderosas contra o narcisista, porque ela impede o ciclo reativo que alimenta o controle dele sobre você. Além disso, o cultivo da atenção ativa permite que você reconheça com mais clareza os comportamentos manipuladores logo no início. A idealização excessiva, os elogios desproporcionais, o senso de urgência emocional, tudo isso começa a soar estranho, artificial. E essa estranheza é sinal de que você já não está mais sob o feitiço. Jung afirmava que o inconsciente trabalha com símbolos, e quando aprendemos a decodificá-los, passamos a perceber o que antes era invisível. Essa leitura simbólica se torna sua nova linguagem emocional. Outra estratégia de blindagem é a prática do autoquestionamento constante. Toda vez que alguém tentar desestabilizar você com críticas sutis, olhares de julgamento ou manipulações emocionais, pergunte-se: isso ressoa com a minha verdade interior? Essa pergunta simples e direta reconecta você ao seu centro. Jung dizia que o self é o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. E quanto mais você o acessa, menos dependente fica da opinião alheia. Manter relacionamentos com pessoas conscientes e emocionalmente maduras é outro fator determinante na blindagem contra narcisistas. Quando você se cerca de vínculos saudáveis, passa a reconhecer mais facilmente quando alguém tenta manipular, desvalorizar ou controlar. A presença do saudável revela o que é tóxico. Jung chamava isso de relação espelhada. É através do outro que nos vemos. E se os espelhos ao seu redor são claros, sua imagem também será. Estabelecer limites firmes e claros é essencial. O narcisista odeia limites, pois eles restringem sua capacidade de invadir, dominar e moldar o outro conforme sua vontade. Quando você diz não, com convicção e sem justificativas, envia uma mensagem poderosa: eu me pertenço. Jung dizia que o amadurecimento envolve assumir a responsabilidade pela própria vida. E parte dessa responsabilidade é proteger-se emocionalmente, sem culpa e sem medo de desagradar. Uma ferramenta prática para reforçar esses limites é o chamado desapego consciente. Trata-se da capacidade de se desvincular emocionalmente de pessoas, situações e expectativas que não estão alinhadas com sua verdade. Não é indiferença, é clareza. Carl Jung nos lembra que a alma adoece quando vive em contradição. O desapego consciente, então, não é frieza, é um gesto de amor próprio, uma escolha pela coerência interna. O autocuidado também se torna uma fortaleza. Quando você nutre seu corpo, sua mente e seu espírito, envia sinais constantes de que se valoriza.
O narcisista percebe isso, e quanto mais você se valoriza, mais ele perde o poder de te desvalorizar. Jung dizia que o inconsciente sente nossas atitudes mais do que nossas palavras. Por isso, cuidar-se é também uma forma de comunicar ao mundo e ao narcisista que você não está mais disponível para jogos emocionais. Outra blindagem essencial é a prática da solitude. Diferente da solidão, a solitude é o prazer de estar consigo mesmo. O narcisista costuma criar uma dependência emocional onde você sente que não consegue ficar só, que precisa da presença dele para se sentir vivo, amado, visto. Quando você aprende a estar em paz na própria companhia, rompe esse vínculo ilusório. Jung acreditava que toda cura começa na solitude, pois é nela que a alma se organiza novamente. O reforço da autoimagem é um pilar importante nesse processo. Após anos sendo criticado, diminuído e desvalorizado, é preciso resgatar a autoestima por meio de pequenas e consistentes provas de competência, conquistas, projetos pessoais, momentos de superação. Cada realização reafirma seu valor. Carl Jung dizia que o valor de um ser humano não está em sua imagem, mas em sua integridade. E a integridade nasce da coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Outra prática altamente eficaz é o journaling terapêutico. Escrever sobre seus sentimentos, experiências e pensamentos diariamente. Essa técnica permite não apenas organizar a mente, mas também revelar padrões inconscientes que ainda estão atuando. Ao escrever, você se vê, e ao se ver com honestidade, ganha poder. Jung considerava o processo simbólico como essencial à cura, e a escrita é uma forma poderosa de simbolizar o caos interno e transformá-lo em clareza. A espiritualidade, independentemente de religião, também desempenha um papel de blindagem. Quando você se conecta com algo maior, com o sentido da vida, com a presença divina, com sua missão, fica mais difícil ser manipulado por jogos pequenos. O narcisista opera no plano do ego, da aparência, do agora. A espiritualidade eleva seu olhar, expande sua percepção e o lembra de que você é muito maior do que aquilo que viveu. Jung dizia que a alma anseia por sentido, e quando ela o encontra, se torna inabalável. Blindar-se emocionalmente não significa tornar-se duro, frio ou indiferente. Significa apenas que você aprendeu a proteger seu espaço sagrado. Significa que você honra sua paz mais do que qualquer tentativa de agradar ou se encaixar. O narcisista não compreende esse tipo de força. Ele a teme, porque ela não se alimenta de aprovação, mas de verdade. E a verdade, como Jung afirmou, é sempre um processo interior. Nos momentos em que houver recaídas emocionais, porque elas virão, é fundamental lembrar que a blindagem não é um estado perfeito, mas um compromisso diário. Todos os dias você renova esse compromisso com sua integridade emocional, com sua lucidez, com sua dignidade. E isso, por si só, já é um escudo poderoso. Jung dizia que somos feitos para crescer. E crescer é muitas vezes escolher a dor da consciência ao invés do conforto da ilusão. Quando o narcisista finalmente percebe que perdeu o controle, que seus jogos emocionais já não surtem efeito, algo dentro dele começa a ruir. Carl Jung afirmava que aquilo que não se integra à consciência desce ao inconsciente e volta em forma de destino. E o destino do narcisista, diante de uma vítima que desperta, é o colapso. Esse colapso pode se manifestar de diversas formas: raiva, desespero, desprezo, negação ou tentativa desesperada de retomar o controle. Mas, acima de tudo, ele carrega um vazio profundo. O vazio de não mais conseguir alimentar o ego às custas do outro. Esse colapso não é apenas emocional, é estrutural. O narcisista construiu toda a sua identidade com base no reflexo que o outro oferecia. Ele precisa ser admirado, temido ou desejado.
Quando você sai do jogo e para de oferecer esse espelho, ele entra em crise existencial. Jung descrevia isso como a desintegração do ego inflado, um processo doloroso onde a máscara começa a cair e revela uma alma fragmentada, sem centro, sem eixo. E é nessa hora que o narcisista faz de tudo para reverter a perda de controle. A primeira reação comum é a fúria. Ele sente que está sendo exposto, desmascarado, e como não consegue lidar com a verdade interna, projeta no outro toda a sua raiva. Começa a acusar, difamar, deslegitimar, cria histórias, tenta destruir sua imagem para recuperar a sensação de poder. Carl Jung dizia que o que negamos em nós, projetamos nos outros. E o narcisista, ao ser confrontado com a própria impotência, precisa urgentemente encontrar um culpado. É aí que muitos se tornam perigosos, não fisicamente, mas psicologicamente cruéis. Se a fúria não funcionar, vem a sedução. Ele volta com discursos emocionantes, com memórias do passado, com promessas de mudança. Tenta confundir sua mente, reativar o vínculo emocional. Esse retorno é um teste. Ele quer saber se ainda tem acesso ao seu mundo interno. Mas agora, com a consciência desperta, você enxerga a manipulação com clareza. E isso o desequilibra ainda mais. Jung dizia que a consciência é uma força viva, e aqui ela é sua maior defesa. Diante da negação total do jogo, o narcisista pode entrar em uma terceira fase, a apatia. Fingir que não se importa, que você nunca foi relevante, que nada mudou. Esse distanciamento é uma tentativa de preservar o pouco que resta de sua autoimagem. Afinal, admitir que perdeu o controle é admitir que ele não é tão poderoso quanto acredita. Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o momento em que o ego precisa lidar com sua falsidade. Mas como o narcisista raramente aceita esse confronto, ele continua a fugir, de si mesmo, principalmente. É nesse momento que muitos narcisistas buscam uma nova vítima. Alguém que ainda não tenha clareza, que reaja, que se deixe envolver. É uma forma de manter vivo o ciclo, mas, diferente do passado, agora você observa tudo de fora. Não com julgamento, mas com compreensão. Você vê o padrão se repetindo e isso te liberta, porque, como diria Jung, compreender é transformar. Ao compreender o jogo, você já não é mais uma peça nele. Ver o colapso do narcisista pode provocar emoções ambíguas, pena, raiva, tristeza, até compaixão. E todas são válidas. Mas o mais importante é lembrar-se de que sua função não é salvá-lo. Sua função é continuar sua própria jornada. O narcisista só poderá se transformar se escolher por vontade própria enfrentar sua sombra, algo que, segundo Jung, exige uma honestidade brutal consigo mesmo. E enquanto isso não acontecer, ele seguirá tentando controlar, manipular, projetar. Mas agora você já não está mais disponível para isso. Este momento também é perigoso para você. Porque após tanto tempo envolvido na dança emocional, há um impulso natural de querer entender, ajudar ou até confrontar. Mas esse impulso é, muitas vezes, uma armadilha emocional. Carl Jung nos alertava sobre o complexo do Salvador, o desejo inconsciente de curar o outro como forma de evitar olhar para nossas próprias feridas. Por isso, ao ver o narcisista colapsar, foque em si, proteja-se, mantenha distância, escolha sua paz. É nesse distanciamento que se consolida sua verdadeira libertação. Você não apenas sobreviveu ao narcisismo, você transcendeu. E essa transcendência é visível. Sua energia muda, seu olhar muda, suas escolhas mudam. E isso incomoda, porque quem te conheceu vulnerável, submisso, apagado, não reconhece essa nova versão sua. Mas Jung dizia que o ser humano nasceu para evoluir. E evoluir, muitas vezes, significa deixar para trás quem você foi e quem esperavam que você fosse. Com o tempo, o narcisista desaparece da sua realidade.
Não porque ele deixou de existir, mas porque você deixou de vibrar na mesma frequência. É como se o universo já não os colocasse mais no mesmo campo. Você atrai outras pessoas, outros relacionamentos, outras experiências. Tudo mais leve, mais autêntico, mais verdadeiro. E isso não é sorte, é resultado. Resultado de um trabalho interno profundo, corajoso, honesto. Carl Jung afirmava que tudo o que é rejeitado interiormente se manifesta fora como destino. Agora, o destino mudou. Por que você mudou? Se por acaso o narcisista reaparecer no futuro, não será mais uma ameaça. Você pode até ouvir suas palavras, mas elas não entram. Pode até ver seus gestos, mas eles não te tocam. Você está blindado, não por frieza, mas por lucidez. E essa lucidez é o que o desarma de forma definitiva. Ele percebe que perdeu você para você mesmo, e essa perda é a mais insuportável para ele. Chegamos ao fim de uma jornada intensa, profunda e, acima de tudo, transformadora. Se você assistiu até aqui, é porque já está em processo de despertar. E talvez, sem perceber, já começou a jogar o único jogo que o narcisista não suporta. O jogo da consciência. Você deixou de reagir, passou a observar, deixou de se culpar, passou a se conhecer, deixou de buscar no outro a sua validação e passou a reconhecê-la dentro de si. Essa é a verdadeira revolução interior. E como nos ensinou Carl Jung, nenhuma mudança externa é mais poderosa do que aquela que nasce do inconsciente iluminado pela consciência. Hoje, você entendeu que o narcisista não é derrotado com confronto direto, com gritos ou provas. Ele desmorona diante da sua lucidez. Ele perde o poder quando você deixa de responder aos estímulos dele. Ele colapsa quando você se posiciona com firmeza, sem precisar atacar. Ele desaparece quando você não cede mais à ilusão. E o mais importante, ele deixa de te afetar quando você decide todos os dias escolher a sua verdade acima de qualquer necessidade de aceitação. O que antes te prendia, agora é o que te liberta. E essa libertação não tem volta. Que fique claro, você não é fraco por ter se envolvido com um narcisista. Você é humano. O que te trouxe até aqui não foi ingenuidade, foi a busca pelo amor, pela conexão, pela validação que todos nós desejamos. Mas o que te tira daqui é a coragem de se ver por inteiro, de enfrentar suas sombras, de resgatar seu valor. Carl Jung dizia que só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. E agora, você já não precisa de heróis. Você é o seu próprio herói. E isso muda tudo. Então que essa mensagem sirva como um lembrete constante. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com isso. E a partir de agora, que sua vida seja um reflexo da sua consciência, não mais do seu trauma. Que você se cerque de pessoas que veem sua luz, que respeitam seus limites, que não precisam te apagar para se sentirem brilhantes. Porque o jogo psicológico que o narcisista não aguenta é exatamente esse. Aquele onde você joga com verdade, com presença, com autenticidade. E nesse jogo você sempre vence. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, comente aqui embaixo como esse conteúdo ressoou com a sua história. E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que despertam, fortalecem e libertam. A sua jornada está apenas começando e eu quero caminhar ao seu lado. Porque, como dizia Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que você nunca mais feche os olhos para si mesmo. Até o próximo vídeo.